Fala, nação tricolor! Bom dia pra você que tá chegando com a gente. Hoje vou fazer um vídeo diferente. Hoje não é um vídeo pra poder passar pano não, hein? Aqui a gente não passa pano não. Não é vídeo pra fingir que tá tudo bem também não. E também não é vídeo pra destruir ninguém de forma gratuita, né? Hoje o vídeo é pra falar a verdade de boa parte da torcida, para boa parte da torcida do Bahia, que já começou a sentir, mas talvez ainda não tenha conseguido colocar em palavras. O porquê que o Bahia vive um dos momentos mais importantes da sua história, né? E mesmo assim, em 2026, é um time claudicante, é um time que tropeça, é um time que não evolui, é um time que não cresce. De quem é a culpa para isso? Um time que tem investimento, tem estrutura, tem um grupo City por trás, um CT, né? E vai ter um CT de primeiro mundo, uma torcida gigante, visibilidade. Mas mesmo assim o time parece ainda um pouco menor do que pode ser. E aí vem a pergunta que começa a ecoar cada vez mais forte na cabeça do seu torcedor, né? Quem é o culpado? Por que o Bahia já não é mais aquele clube não é mais aquele clube limitado financeiramente? O Bahia já não vive mais a realidade de alguns anos atrás. O contexto ele mudou completamente. Então por que ainda o tricolor transmite uma sensação de insegurança em vários momentos? E aí que essa discussão ela começa. Porque existe responsabilidade de jogadores, mas também existe responsabilidade enorme de quem comanda, né? E hoje a gente precisa falar de dois nomes, né? Que é o Rogério Ceni e o Cadu Santoro. Começando pelo técnico Rogério Ceni, um cara no qual respeito muito a sua história no futebol, mas antes de qualquer coisa, ninguém aqui está dizendo que o Rogério Ceni é um treinador ruim. Eu nunca achei ele um treinador ruim, tá? Muito pelo contrário. Ele é um cara estudioso, organizado, inteligente, experiente, já ganhou títulos importantes, tem alguma bagagem, né? Com passagens, mesmo que não tenha dado tão certo, mas passagem por grandes clubes. Mas existe uma crítica que começa a ficar impossível da gente ignorar. O Rogério respeita demais os seus adversários, principalmente os adversários do eixo, como a galera gosta de chamar. E quando eu digo respeita, meus amigos, ele respeita num nível que muitas das vezes parece medo, parece receio, parece insegurança, parece submissão, vamos dizer assim. Isso incomoda profundamente, não só a mim, mas como todo torcedor do Bahia, eu tenho certeza absoluta disso, né? Porque em vários jogos importantes, a gente percebe que o Bahia, de alguma forma, ele cai. Né? O Bahia entra em campo parecendo menor do que realmente é. Você percebe que um time cauteloso demais, travado demais, preocupado demais com o adversário. E, sinceramente, cara, isso começa muito pelo seu treinador. Essa é a sensação que eu tenho. Existe uma sensação clara minha, né, de que o treinador ainda carrega uma visão antiga do futebol nordestino, né? Como se o futebol do Nordeste, o Bahia, ainda fosse aquele time que precisa apenas sobreviver diante dos clubes do eixo, Rio, São Paulo, Minas. Como se enfrentar certos adversários ainda exigisse uma postura de inferior. Nós precisamos nos colocar como um clube inferior, né? Isso não combina em nada mais com a realidade atual do clube do Bahia. O Tricolor hoje pertence ao Grupo City. Tem investimento internacional, tem uma das melhores estruturas do país, tem capacidade financeira gigantesca comparada ao passado. Por isso que eu sempre falo, não podemos comparar o Bahia de hoje com o Bahia do Evaristo, com o Bahia, do Joel, com o Bahia do Roger Machado. Não podemos. Então por que o time ainda entra em campo, né, em certos jogos, parecendo estar intimidado? Porque o Bahia muitas vezes recua excessivamente. Por que abdica de atacar? Por que parece jogar sempre pensando primeiro em não vamos perder? Cara, o torcedor percebe isso, o pior. O adversário também percebe. Muitas das vezes, o Bahia entrega respeito demais para os times que nem vivem em grande momento. E no futebol, quando você entrar pequeno, normalmente você vai sair derrotado. Isso é fato, não tem muito o que discutir. Cara, o Bahia precisa urgentemente entender o tamanho que tem. Isso começa com o seu treinador. Porque o comportamento do time é reflexo direto da mentalidade passada pela comissão técnica, disso eu não tenho dúvida. Quando o treinador, de alguma forma, transmite confiança, o elenco vai crescer, é normal. Quando transmite medo, o elenco vai sentir também. E em alguns momentos, na minha concepção, o Bahia parece jogar como se estivesse pedindo licença para competir. Posso competir aqui? Posso jogar contra você? Me dá licença? Isso é até duro de falar, mas é real. E talvez seja justamente esse maior erro do Rogério Ceni hoje no Bahia, na minha concepção, tá? Não é falta de estudo, não é falta de qualidade, não é falta de trabalho, é de mentalidade. Porque o Bahia precisa de um treinador que faça o clube olhar olho no olho dos gigantes e dizer o seguinte: agora somos nós. Vamos jogar contra vocês. Nós vamos ganhar. O torcedor quer coragem, cara. Quer ver o Bahia impondo o jogo, com personalidade, com ambição. Quer ver um time atacando sem medo, né? A grande questão é porque o Bahia precisa ter mais, além de coragem, né? O Bahia precisa de um treinador que faça, que olhe para eles, que mostre para eles, né? Que, olha só, vocês podem, vocês devem, vocês têm condições, sabe? Falta um pouco de postura de clube grande. Talvez o técnico Rogério Ceni não tenha entendido completamente onde está ainda, né?
Parece que aos poucos ele está entendendo, mas até o presente momento, principalmente nesses confrontos contra times de camisa, parece que ele ainda está fora do eixo. A torcida do Bahia não quer mais comemorar apenas permanência. A torcida quer competir, quer disputar títulos, quer incomodar os gigantes aí do Brasil. E como eu disse anteriormente, isso exige uma mentalidade mais forte. Agora, se dentro de campo existe crítica ao treinador, fora dele existe uma discussão que é igualmente importante. O senhor Cadu Santoro, dirigente do Bahia, que talvez seja, na minha concepção, uma das maiores frustrações da torcida hoje. Porque muita gente esperava que ele fosse exatamente o elo entre o Grupo City, o torcedor do Bahia, o homem forte do projeto, a voz do planejamento, o rosto da transformação, mas o que acontece? Ele simplesmente desaparece. E isso incomoda demais o torcedor, porque o Bahia vive um momento de transformação, mas existe um vazio enorme de comunicação. Essa é a pura verdade. O torcedor não sente proximidade, não sente liderança pública, não sente presença. O torcedor está cada vez se sentindo mais distante. E o dirigente, ele recebeu no colo um dos maiores projetos do futebol brasileiro. Em um clube gigante, uma SAF milionária, uma torcida apaixonada, uma responsabilidade que beira absurda, né? Só que em muitos momentos ele parece distante da realidade emocional do Bahia. E futebol não é só planilha, cara. Futebol é conexão, futebol é comunicação, é liderança, é presença. O dirigente precisa aparecer, pô. Precisa dar cara ao projeto, precisa explicar as decisões, precisa blindar o clube, precisa passar a confiança. Mas a sensação da torcida hoje é de que existe silêncio demais, sabe? Pra tudo. E quando o clube não se comunica, a crise acaba evoluindo, acaba crescendo. Porque o torcedor ele começa a preencher esse vazio da desconfiança, né? Conjecturando, imaginando coisas. E talvez seja esse um dos grandes erros da gestão atual. Subestimar demais o emocional do torcedor do Bahia. O Bahia não é uma franquia qualquer. É um clube com identidade extremamente forte, cara. Com uma paixão absurda, com uma torcida extremamente participativa. O torcedor quer sentir pertencimento, sabe? Quer ouvir o clube, quer entender o projeto, quer enxergar a liderança. Mas muitas das vezes parece que o Bahia virou um clube distante do próprio povo. E isso é extremamente perigoso. Posso dizer perigosíssimo, como é meu apelido aqui no Rio de Janeiro. Porque o Grupo City trouxe profissionalismo. Mas o Bahia não pode perder a sua alma. E exemplos como o do Botafogo não podem ser seguidos. Não pode virar apenas um braço empresarial sem conexão emocional com a torcida. E o Cadu Santoro tinha tudo para ser justamente essa ponte, né? Mas ele escolheu um caminho oposto, o sumiço. Isso aumenta ainda mais a pressão em momentos ruins, né? Porque quando o time perde, quem vai explicar? Quem fala? Quem assume a responsabilidade? Quem protege o projeto? O silêncio ele acaba virando um ruído ensurdecedor. E talvez a maior preocupação seja justamente essa. O Bahia parece gigante, né, na estrutura, mas ainda pequeno em alguns pontos de liderança. E liderança forte faz diferença dentro do lado do futebol, e a gente sabe disso. Os grandes clubes do mundo têm figuras que representam o projeto, que sustentam a pressão, que falam, que aparecem, que lideram publicamente, e tira essa pressão do próprio treinador. No Bahia, muitas vezes, parece que falta alguém assumindo esse papel, sabe? Tudo cai em cima do treinador, dos jogadores, e principalmente da torcida, que não apoia, que vocês vaiaram. Tem torcida criticando a própria torcida, tem influenciador criticando a própria torcida. Só que existe um detalhe importante nessa história toda. Ainda dá tempo de corrigir isso. Porque o projeto continua sendo extremamente promissor. O investimento continua existindo, a estrutura continua crescendo, a base ela continua forte, né? O potencial ele continua extremamente gigantesco. Mas algumas mudanças de postura precisam acontecer urgentemente, cara. Rogério Ceni precisa parar de olhar para certos adversários como se o Bahia fosse inferior. Precisa entender que hoje o Bahia pode competir de igual para igual com qualquer clube. Precisa transmitir coragem. E o Cadu Santoro precisa aparecer, precisa se conectar com o torcedor, precisa assumir protagonismo, precisa representar publicamente o tamanho desse projeto. Porque o Bahia não pode viver escondido atrás do Grupo City. O Bahia precisa criar identidade própria dentro dessa nova era. E sinceramente, cara, talvez o torcedor esteja até cansado justamente disso. De sentir que o clube ainda não percebeu o tamanho que pode alcançar. Porque potencial existe, muito potencial. O Bahia pode virar potência, pode disputar Libertadores constantemente, brigar por títulos, pode se tornar referência nacional, mas para isso precisa perder o medo de enfrentar times gigantes, o medo de assumir ambição, o medo de se posicionar, o medo de impor respeito. Cara, o Bahia nunca foi pequeno e agora, com esse projeto imenso, ele continua ainda maior. E talvez esteja na hora de algumas pessoas dentro do clube entenderem isso de uma vez por todas. Porque o torcedor ele já entendeu isso. A Fonte Nova já entendeu, a torcida já entendeu, o futebol brasileiro já começa a perceber. Agora falta o próprio Bahia acreditar completamente nisso. Porque quando um clube desse tamanho junta dinheiro, estrutura, torcida e mentalidade vencedora, que eu acho que é o mais importante, o resultado pode ser assustador para os adversários. Mas enquanto existe medo, enquanto existe omissão, enquanto existe postura pequena, o Bahia vai continuar abaixo do próprio potencial. Isso dói para o torcedor.
Porque eles olham para o clube hoje e percebem claramente, o gigante está acordando, mas ainda existem pessoas tentando puxar o freio. Só que uma hora a torcida vai cansar de esperar, e já está começando a cansar. E quando a torcida do Bahia ela decide cobrar de verdade, meu amigo, ninguém consegue ignorar. Impossível ignorar. Porque, nitidamente, essa camisa ela não nasceu para ser coadjuvante. O Bahia nasceu para incomodar o sistema, para competir, para peitar o gigante, para representar um povo inteiro. E talvez está chegando a hora do clube parar de agir como visitante da própria grandeza, porque o futebol brasileiro inteiro já percebeu que existe um gigante crescendo em Salvador. Agora falta o próprio Bahia, né, parar de ter medo do tamanho que pode alcançar. Deixe seu like aqui no JS TV, é muito importante pra gente, é importante demais para o nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui no canal, para você ficar super bem informado. Sou o jornalista, mas sou o JS, saudações, tamo junto. Valeu, bom dia pra você.